Olá a todos, vamos agora falar sobre difusão. Basicamente é o seguinte, vamos começar com a seguinte imagem aí. Nós temos um spray e alguém apertando esse spray e saindo. Opa! E saindo um ar daquele, um fluido daqui de dentro. Então vamos imaginar o seguinte, que isso aqui seja um perfume. Então, à medida que apertei o spray, o que é que vai acontecer? Vai sair um líquido e esse líquido pulverizado vai se espalhar, ou seja, vai se difundir. E aí o que é que acontece? Pessoas mais próximas vão sentir o cheiro desse perfume mais cedo que pessoas mais distantes. Então, a gente está vendo um fluido se espalhando, se difundindo pelo ar. Como nós estamos trabalhando com o meio de difusão sendo o ar, a gente se lembra lá do início que o ar tem uma estrutura amorfa, ou seja, não tem forma. E nós temos um espaçamento entre as moléculas que compõem o ar. Então é muito mais fácil um cheiro se difundir por onde não tem uma ligação, onde não tem ligações fortes, ou seja, onde os átomos não estão ligados fortemente, do que no caso se a gente trabalhar com um sólido. Então a gente vai nesse ponto ver ou estudar a difusão em um elemento sólido, que mal comparando se assemelha à difusão de um perfume no ar, mas com uma série de outros problemas ou de outras dificuldades. A difusão ela vai estar relacionada à questão da gente fazer ligas metálicas. Ligas metálicas que a gente viu lá atrás é uma solução sólida. E para que ocorra esta solução, obrigatoriamente nós precisamos da difusão. E para que essa difusão ocorra, nós vamos precisar das lacunas, que são os defeitos. Então vejam que tudo está interligado. Então vamos agora começar a estudar esse processo de difusão em materiais sólidos. Esse esquema ficou sensacional. Então, conceito de difusão. Tá? Já falamos um pouquinho no início o que seria o conceito de difusão, mas vamos deixar de forma mais abrangente. Então, diz aqui o seguinte. Da mesma forma que a corrente elétrica está associada ao transporte de cargas elétricas através de um fio condutor, quando está sujeito a uma diferença de potencial elétrico, a difusão está associada ao transporte de massa, ou seja, transporte de matéria, que ocorre em um sistema quando nele existe um gradiente de concentração química. Então vamos lá. Se a gente imaginar aqui um circuito elétrico bem simples, nós temos uma fonte que tem uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial, aqui um resistor, e do ponto de vista convencional, se eu tenho essa fonte, que em tese é um local, vamos colocar aqui fonte inesgotável de elétrons. Ou seja, eu tenho uma concentração eletrônica aqui muito grande. Então, se isso é uma fonte inesgotável de elétrons, a concentração de elétrons muito grande aqui. Então, eles vão sair e vão passar por esse circuito e voltar
até o polo negativo da bateria. Então, a concentração aqui é muito grande de elétrons. Então, essa concentração fazem os elétrons caminharem para ou através do resistor. No nosso caso da difusão, para que ocorra difusão, é necessário que eu tenha uma grande concentração do elemento em um determinado local. Se a gente voltar para cá, para o caso do spray, a grande concentração do perfume está dentro da latinha de spray. Então a concentração aqui é muito grande. Quando aperto o botão aqui para liberar, ela termina saindo daí da lata porque a latinha está pressurizada. E a pressão do lado de fora é menor. Governada por diferentes mecanismos e manifestando-se com magnitudes bastante distintas, a difusão ocorre no interior dos sólidos, líquidos e gases. Uma gota de tinta que se dilui na água é um exemplo de difusão no interior de um líquido. O odor de um perfume que se espalha por uma sala é um exemplo de difusão no interior de um gás, coisas que já falamos anteriormente. Nos concentradores de difusão no interior de sólidos, sua presença em nosso cotidiano não é tão rotineira, mas é grande sua importância para a fabricação de componentes ou estruturas na engenharia. Então, o que a gente falou antes. Basicamente, todas as ligas ou todos os metais que nós utilizamos na engenharia, as cerâmicas também, circuitos integrados. Bom, em suma, quase a totalidade de tudo que a gente utiliza vai estar de uma forma ou de outra ligados à difusão. No interior de sólido, a difusão ocorre por movimentação atômica, no caso dos metais, de cátions e ânions, no caso das cerâmicas, e de macromoléculas, no caso de polímeros. Aqui, no caso, a gente vai dar ênfase à difusão em metais. Aqui as aplicações. Então, posso ter a questão da difusão sendo utilizada para purificação de gases, homogeneização de ligas com segregação, modificação superficial de peças. Aqui entra muito tratamento termoquímico, como por exemplo carbonetação, nitretação. Então tudo entra aqui. São tratamentos utilizados para aumentar a dureza de peças metálicas. Dopagem de semicondutores, basicamente é o que vai transformar um semicondutor tipo N e tipo P. N de negativo, P de positivo, tá? Então, tudo depende da difusão. E no processo de sinterização, lembrando que no processo de sinterização, vamos supor que temos cerâmicas. Então, no processo de sinterização, tem partículas sólidas que, de acordo com a temperatura, começa a difundir elemento de um grão para o outro, e aqui a gente vai criando um empescoçamento e tudo vai se transformando em uma única peça, e aí ocorre um processo de densificação das cerâmicas, tá? Então, para começar, vamos entender o que vem a ser par de difusão. Então, uma visão idealizada do fenômeno da difusão pode ser obtido como um auxílio par de difusão. O par de difusão é um fenômeno formado quando as superfícies de duas barras metálicas, dois materiais metálicos distintos, são colocados em contato. Então, aqui nós temos dois elementos. Aqui desse lado, temos o cobre, e desse outro lado aqui nós temos o níquel. E aí, obviamente, trabalhando com temperatura, elevando-se a temperatura, não dá a temperatura ambiente, o ritmo de movimento das moléculas seria muito baixo, então
a difusão seria muito baixa, então sendo muito baixa a difusão não teria como ver. Então vamos supor aí que uma temperatura relativamente alta a gente consiga colocar esses dois elementos em contato. Então colocamos esses dois elementos em contato, nós temos aqui os átomos pintados de vermelho sendo cobre e os cinzas, somente cinzas, sendo o níquel, faltou um I. Então, no início, o que é que acontece? 100% de cobre desse lado e, obviamente, aqui nessa região, no início de tudo, não tem nada de níquel, certo? Então, 100%. Estou aqui 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Cheguei aqui, cai drasticamente e a concentração de cobre aqui nessa região é nula. Não tem cobre nenhum. Então vamos, com o passar do tempo, o que é que vai acontecendo? Começamos a ter a difusão de átomos de cobre e de átomos de níquel. Então, com aquela concentração que era um batente propriamente dito, o que é está acontecendo agora? Nesse ponto aqui é 100%, mas à medida que a gente desloca em direção à região rica em níquel, o que é que está acontecendo com a concentração do cobre? Começa a aumentar. Então, começo a ter cobre presente no níquel. Se a gente passa mais tempo e deixa um longo tempo, o que é que vai acontecer com a concentração? O que é que vai acontecer com a concentração? Ela tende a estabilizar a um valor baixo, abaixo de 100%. Então a gente consegue, no início é 100%, do lado que tem a maior concentração. Com o passar do tempo, a tendência é que essa concentração vá baixando e termine em um valor intermediário entre 0 e 100%, um pouquinho acima dos 50%. Então, recapitulando, iniciou, passou um tempo e depois de muito tempo. Então nós temos a tendência das concentrações de cobre e níquel se equilibrarem com o passar do tempo.